Me chamo Irving, sou terapeuta holístico, terapeuta em análise comportamental DISC. Hoje vim trazer a mensagem aqui que eu tinha prometido, né, sobre o que é a doença da adicção. Antes de mais nada, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a mensagem chegue até aquele adicto que está sofrendo, até aquela família que precisa de uma ajuda para poder entender um pouco mais sobre a doença, né, que o seu ente querido adquiriu, né, no decorrer da sua vida. Então vamos lá, né, dar aquela curtida, né, e se inscreve no nosso canal aí para que o YouTube entenda que é um vídeo produtivo e coloque na plataforma para que mais gente possa estar vendo os nossos vídeos. Estou com meu amigo Torresmo aqui, né, hoje fazendo companhia para mim. Antes de mais nada, agradecer a Deus, Poder Superior, por conceber o dom da vida, por conceber o ar que respiramos e a oportunidade de estar a cada dia mais evoluindo como ser humano. Sem mais longas, né, vamos para o vídeo. O que é a doença da adicção? Para a gente poder entender um pouco sobre o que é a doença da adicção, nós temos que entender como que essa doença é formada e como que ela é adquirida, né, e de que forma as pessoas, né, se tornam adictas, né. A ciência ela explica que é uma patologia, né, que pode vir do avô, do pai, da mãe, né, pode vir de antepassados, né. Ela é uma doença que tem um desenvolvimento, né, de pessoas, né, para familiares, né? Então, um exemplo, se o meu avô, ele bebia, ele era um alcoolista, e talvez meu pai, né, meu pai ele não bebe, né, ele não faz o consumo de álcool, mas meu pai ele não é alcoolista, e eu posso ter adquirido a predisposição pela questão genética, né? A questão genética do nosso organismo, da árvore genealógica, né? Então, ela pode ser adquirida através dessa parte genética, né? Dessa parte realmente que é organismo, né? Como ela pode ser adquirida normalmente durante o percurso da vida da pessoa, né? Referente a um trauma, referente a algo que ela está passando em um momento delicado e alguém oferece, né, uma substância química dizendo para ela que vai acalmar, que aquilo vai fortalecer ela para que ela supere o que está passando, né? Então são aquelas pessoas que induz, né, a outra pessoa a fazer o consumo da substância, né? E aí a pessoa curiosa, né, a pessoa já está passando um momento difícil, ela acaba experimentando a substância onde tem um efeito gravíssimo dentro do organismo da pessoa e psicologicamente, né? É óbvio que naquele momento que ela fizer o uso, ela vai se sentir melhor, né? Ela vai acabar esquecendo do problema, ela vai esquecer do trauma. Naquele momento vai ser anestesiado, mas porém, passando aquele momento, ela vai entrar numa depressão bem mais profunda do que ela estava e o problema dela vai aumentar muito mais. Então, o uso da substância nunca é uma solução, e sim dobrar ou triplicar o problema que a pessoa está passando naquele momento. A doença da adicção ela é uma doença totalmente incurável, né? Ela existe um tratamento, né? Existe um tratamento da doença, onde ela é feito, né, uma avaliação para ver qual que foi o desenvolvimento, o que a pessoa estava passando, se é relacionado a um trauma, se é relacionado
a infância, questão de abandono. Existe uma série de características que pode ter levado essa pessoa a se tornar portador da doença da adicção, né? Adicção, ela significa escravo de algo, né? Uma escravidão de alguma coisa. Então, a adicção, ela é uma doença traiçoeira, né? Que manipula a pessoa, né? Que transforma a pessoa em outro ser, né? Então, destrói os conceitos, destrói a educação, destrói a personalidade, destrói totalmente a pessoa que inicia o uso da substância, né? Costumo dizer que em um corpo existe duas pessoas, né? A pessoa adicta, né? Que é insana, que não tem sanidade, né? Porque a droga tira a sanidade da pessoa e ela acaba fazendo loucuras. E tem a parte da adicção, né? Onde existe o tratamento para que a pessoa realmente se encontre, se olhe para dentro de si, né? E faça um processo de ressignificação que a gente vai falar no decorrer dos nossos vídeos semanais. A gente vai falar sobre o tratamento e sobre as terapias que nós temos, né? Terapias que a gente aplica para poder direcionar a pessoa. A doença da adicção, ela é uma doença progressiva, né? Então, o que mais ilude, né, a pessoa que inicia o uso, né? Ela acaba iniciando o uso através do álcool ou da maconha, né? Que dentro da nossa sociedade se enquadra como uma substância que não causa tanto problema para a sociedade, sendo que isso é uma falsa, uma grande mentira, porque principalmente a maconha é uma das dos mais principais ativos que leva a pessoa a desenvolver um tipo de transtorno mental, ou seja, desenvolver uma esquizofrenia, né? A maconha é um dos potencializadores, é, um dos maiores potencializadores mesmo para desenvolver a questão da esquizofrenia. O álcool, né, como a gente sabe, é degradação total, e o álcool leva a uma demência alcoólica, né? Tanto que a gente pode ver aí alguns tipos de alcoolistas, a tremedeira, né? Que já é a parte né? Que o álcool já está ativo no organismo da pessoa e ele precisa do álcool para poder reagir ou sobreviver naquele momento, né? E causa cirrose, né? Fora a demência alcoólica, causa, né, a cirrose, né, com a potência gigantesca, né, e destruindo totalmente o organismo. Mas lá atrás as pessoas são iludidas, né, por amigos, né, ou por conhecidos, dizendo que aquilo vai aliviar o seu problema, e na verdade aquilo só vai prejudicar e potencializar o problema que a pessoa está passando naquele momento. A doença da adicção, ela é uma doença que leva à morte. Eu conheço amigos que infelizmente, né, não pararam de usar a substância, não quiseram passar por um tratamento e acabaram indo a óbito, né, por questão da substância química, ou seja, quem matou eles foi a doença da adicção. A doença da adicção, ela é uma doença que tem um tratamento, né? Precisa ter um especialista, precisa ser feito uma avaliação, né? Para que seja efetuado um trabalho no adicto, né? Para poder realmente surtir o efeito e estabilizar o quadro de humor dele para que ele
volte a viver na sociedade, né? Porque não, o adicto, né, algo que existe um mito, né, que o adicto ele não consegue fazer nada, que o adicto ele vai ser um problema, né? Isso é uma falsa mentira, porque o adicto ele em recuperação ele é produtivo, ele age na sociedade, ele é uma pessoa amorosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa trabalhadora. Então, muitos dos adictos, né, dos dependentes químicos, né, essa palavra adicção, algumas pessoas não se identificam muito, né, mas ao dependente químico, né, ele pode voltar à sociedade, ter uma vida normal como qualquer uma outra pessoa, né? Costumo dizer, na testa de ninguém está escrito eu sou adicto, né? Então, o adicto pode sim voltar, né, para a sociedade. A doença da adicção, ela é uma doença que engana, né, que manipula a mente do dependente químico, né, é, trazendo diversos tipos de defeitos de caráter, né? Então, às vezes a pessoa ela é uma pessoa tão boa, né? Ela, né, aos 14, 15, 16, 20 anos de idade, ela era uma pessoa produtiva, era uma pessoa educada, era uma pessoa que tinha um bom diálogo, né? Que conseguia conviver com os seus familiares normalmente, né? E quando ele começou a fazer o uso da substância química, com o decorrer do tempo ele foi se transformando, né? A doença da adicção, ela faz isso com o dependente químico, a pessoa se torna arrogante, prepotente, egoísta, né? Porque ele quer consumir mais drogas, né? E ele não está com a sua sanidade, ele está totalmente insano, né? E essa insanidade faz com que ele acabe mentindo, sendo desonesto, né? E a doença da adicção, ela realmente representa escravidão, porque a pessoa se torna escravo, né, da droga, da sua preferência, né? Seja cocaína, seja o crack, seja a maconha, seja o álcool, seja o êxtase e etc. de drogas que a gente, né, sabe que existe no mundo, né? Essa K9 aí que vem destruindo muitos jovens, né? Infelizmente, hoje ainda não tem um, um tratamento específico, né, para reabilitação da K9, né? A ciência, né, tá estudando essa droga nova para poder entender um pouco como ela funciona no organismo, para poder oferecer um tratamento, né, adequado, um tratamento de qualidade para o dependente, né? Voltando ao assunto da transformação, né, que a adicção traz para o adicto, né, para o dependente químico, ele se torna uma pessoa mentirosa, ele se torna manipulador, ele se torna uma pessoa desorganizada, ele se torna uma pessoa egocêntrica, né? Ele só pensa nele mesmo, né? Porque ele quer usar mais droga e o organismo pede, né? Porque tem essa parte psicológica e das reações sinestésicas, né? Principalmente reações do nosso organismo que pede mais substância, pede mais droga, né? Então isso faz com que ele crie uma outra pessoa, né? Eu chamo de um personagem, né? Acaba criando um personagem onde ele se torna uma pessoa totalmente diferente do que a família conhece, né? E viu ele se desenvolvendo desde criança até a fase do início do uso, né, e acompanhou o seu desenvolvimento para sua não verdadeira natureza, né, para uma natureza falsa. A doença da adicção ela é uma doença que mexe psicologicamente com o dependente químico, né, trazendo vários tipos de distúrbios, né, se trancando dentro do quarto, entrando em crise de pânico, né, perseguição,
Mas ao mesmo tempo, o dependente químico ele sofre muito com o seu uso, né? Porque o uso ele é um momento de euforia onde a pessoa se encontra eufórica, né? E movida pelo uso, acaba se transformando nesse personagem. E no momento do uso ele se sente com poder, né? Como se tivesse o mundo inteiro na palma da sua mão, né? E esquecendo dos problemas, esquecendo das responsabilidades, né? E depois que acaba a droga, acaba o dinheiro, que ele precisa voltar para casa, que ele já está cansado, ele entra em crise de depressão total, né? É algo horrível, né? A mente da pessoa naquele momento ali, ela só está pensando em não usar mais, né? Ela fica afirmando em não usar mais, em não viver mais naquela vida. Realmente, naquele exato momento, é verdade o que ele está sentindo ali de não querer usar mais. Porém, já tem um efeito dentro do organismo, né, onde a droga vai pedir para que ele use mais, né, por mais que ele durma, ele descanse, quando ele acordar, ele vai sentir vontade de usar mais drogas, né, e ele vai usar. Obviamente, ele vai usar porque a sua mente, o seu organismo está condicionado a fazer o uso da substância química. Então, a doença da adicção, ela é uma doença que prejudica tanto o adicto, o dependente químico, quanto a família, né? O próximo vídeo eu vou falar sobre a família, né? E eu queria dizer que existe um tratamento, existe recuperação para o dependente químico, é um processo de ressignificação, é um processo de contato consigo mesmo, é um processo que a pessoa precisa estabelecer meta, planos, né? Necessita do apoio familiar principalmente, né? Porque uma das questões, né, que mais pega ao dependente químico pós-uso, né, a sua depressão é a solidão, se sentir sozinho, se sentir isolado, né, que ele não conseguir fazer parte de nada. A doença da adicção, ela acaba destruindo emocionalmente totalmente a pessoa que está sobre o uso. Doença da adicção é uma coisa, né? Algo que está dentro, instalado, e isso diferencia essa coisa que a gente chama, diferencia de adicto para adicto, de dependente químico para dependente químico, né? Pode ser falta de autoestima, pode ser traumas, né? De repente a pessoa sofreu um abuso sexual na infância, ela não consegue falar. Pode ser por questão da personalidade tímida, a timidez, pode ser insegurança, pode ser medo. Essa coisa pode ser diversas tipos de sintomas, né? E ele precisa, o dependente químico precisa entrar em contato com essa coisa e tratá-lo para que não venha a ter uma recaída, para que não venha a voltar a usar drogas, né? Então, a pessoa passar por um tratamento e não encontrar a resposta certa, né? A resposta do que é a doença da adicção dele e qual é essa coisa, infelizmente ele vai voltar a usar droga até ter coragem, né, de mexer nessa coisa, nessa coisa que faz com que ele use a substância de sua preferência. Desde já quero agradecer vocês, né? Se vocês assistiram o vídeo até o final, gratidão eterna
por tudo. Deixe seu comentário abaixo para que eu possa saber o que vocês estão achando, o que vocês, que tema que vocês querem que eu traga aqui para o nosso canal, né? Para que a gente traga informações. Minha intenção desse canal é realmente trazer informações tanto para a família quanto para o dependente químico que se encontra no uso e quer sair dessa condição, tá? Eu vou deixar também abaixo o meu Facebook, tá? Então, quem quiser entrar em contato no Messenger, né, para buscar uma ajuda para o seu ente querido, será um enorme prazer poder auxiliar e ajudar você a tratar, a cuidar do seu ente querido. Desde já agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho, que toda vez que eu postar o vídeo aqui, já vai te avisar que existe um vídeo lá do Irving, né, falando sobre dependência química. Obrigado pela atenção de todos. Espero ter sido bem assertivo em relação à doença da adicção. Existe muito mais, né? Em 25 minutos, muito pouco tempo para mim falar sobre a adicção. Em 25 minutos é muito pouco tempo, mas é o tempo que eu tenho para poder gravar esse vídeo para vocês durante a semana. Faço alguns atendimentos, eu faço algumas reuniões, então às vezes é um pouco corrido para mim, mas eu coloquei um objetivo de transmitir essa mensagem, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nada seja para mim, mas que seja totalmente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço a todos vocês, participem, né, do nosso vídeo, imensa gratidão, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que vocês sejam abençoados por Deus e que consiga encontrar um caminho de recuperação. Você adicto que sofre na doença da adicção possa estar encontrando um caminho para que você pare de sofrer, para que você pare de fazer a sua família sofrer, para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida com qualidade, né, para que você volte a ser um membro produtivo da sociedade. Tamo junto sempre. Pode contar com o meu apoio, só deixar lá na descrição, lá nos comentários do vídeo, se você quer um tratamento, se você quer uma ajuda, e eu vou estar aqui para poder auxiliar e ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.